Muito bem, jovens, hoje vamos falar sobre arte, a criação digital feita por IA, onde você só coloca um prompt e aparece a imagem para você. Hoje eu trago-lhes uma ferramenta chamada Leonardo.ai, já está há bastante tempo no mercado, mas ela vem melhorando ao passar desse tempo. Eu acho que ela já está conseguindo bater ali com o Midjourney. Midjourney é uma ferramenta paga. Eu lembro que no começo você podia ali utilizar alguns tokens gratuitos, mas no final você tinha que pagar para utilizar. É a melhor que tem hoje na questão de geração de imagens via prompt, mas o Leonardo AI eu dei uma olhada e ele melhorou muito. Eu queria trocar essa ideia com vocês, saber se vocês conhecem essa ferramenta, mostrar algumas coisas que eu criei dentro dela e... Vamos lá, vamos mostrar isso. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você curta esse conteúdo sobre IA, se gosta de tutoriais, saber sobre as novidades do mercado de IA e também aprender, porque eu acho que o futuro é IA. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e deixar um comentário aí pro pai pra gente saber se a gente tá indo pro caminho certo. Pois bem, Júnior, Leonardo.ai. Ela ele é um site que ele se utiliza de models para... Models são IAs treinadas, eu vou resumir de uma forma bem simples, são como capturas de IAs treinadas para gerar imagens, e ele utiliza várias delas. Ele não utiliza somente esses models, mas ele usa o Nano Banana do Google, ele utiliza também do ChatGPT, ele faz uma junção de vários lugares que criam imagens, de vários models também, e ele junta tudo num lugar só. E o melhor dessa ferramenta é que ela tem uma parte gratuita, que você consegue ficar brincando ali durante dias, na verdade, porque eu vou mostrar para vocês. Esse é o site, eu vou deixar o site na descrição, mas é o Leonardo.ai. Aqui você vai logar com a sua continha do Google Ads, que é a forma mais fácil de você fazer isso. Deixa eu dar uma olhada se eu já estou logado. Sim, já estou logado. Não, eu já estou logado, sim. Estou logado, tenho 79 tokens aqui para utilizar. E aí, como eu estava explicando aqui, você consegue gerar essas imagens maravilhosas e de grátis. Caso você não tenha uma placa de vídeo, porque a verdade, ele parece muito com um Stable Diffusion da vida. Se você manja um pouco sobre criação de imagem, ele nada mais é do que um Stable Diffusion. Se você tem uma placa de vídeo com pelo menos 8 GB de RAM, de VRAM, desculpa, você consegue rodar isso na sua máquina local, só que aqui você já vai estar rodando na nuvem e de graça. Então, se você está iniciando nesse mundo de IA e quer testar como criar imagens e vídeos, esse aqui é a melhor ferramenta. Você vai ter custo zero, você consegue começar a aprender a criar prompt e a entender várias coisas. Pois bem, logamos aqui. O que a gente tem de ferramenta? A gente consegue gerar imagem, gerar vídeos, a gente consegue fazer upscale, mas aqui a gente vai falar mais sobre a parte de imagens. Eu gastei alguns créditozinhos aqui, criei alguns personagens para vocês, mas eu vou mostrar aqui do início. Como eu estava falando, os models são aquelas unidades de treinamento, né, que foram feitas através de várias imagens, e aí eles criam esses models, como se fossem caixinhas onde pessoas treinaram uma IA para criar aquela imagem. Aqui eu tenho alguns na parte de imagem, então eu tenho o Lucid, o Nano Banana, que é do Google, eu tenho o Lucid Origin, o Realism, mas eu tenho aqui o Ideograma 3.0 do ChatGPT, tenho o Flux, os dois tipos de Flux, eu tenho o Phonics, eu tenho o Flux Dev, que é o mais pesado de todos, mas para gastar o mínimo de crédito possível, já que você vai utilizar aqui da forma gratuita, o melhor aqui é o Flux Scale. Ele é bem rápido e ele só gasta 8 créditozinhos para você gerar uma imagem. Depois que você seleciona o model, isso eu tô falando de imagem, tá? Porque eu tenho aqui a parte de vídeo
e eu tenho uma parte de Legacy que, se eu não me engano, ele utiliza a model própria do Leonardo.ai. Mas vamos voltar aqui, vamos pro prompt. Ele tem um modo que ele dá uma melhorada no seu prompt. O estilo, aqui eu tenho um render 3D, acrílico, anime em geral, criativo, dinâmico, fashion, game concept, que é para você criar aqueles personagens para jogo, gráficos de design em 3D, ilustração. Então aqui eu tenho vários estilos artísticos que você pode utilizar para criar a sua imagem. Então depende muito do que você vai tentar criar aqui. Eu tenho as dimensões, então pensa assim, eu tenho o quadradinho que é 1x1, que é tipo aquela foto do Instagram padrão. Eu tenho o 2x3, que ele fica um pouquinho maior, fica tipo um retrato. Eu tenho 16x9, que é tipo o tamanho do vídeo do YouTube. E eu tenho como customizar isso. Eu tenho como também selecionar se a imagem vai ser grande, média ou pequena. Eu sempre deixo no médio. E o número de imagens que ele vai gerar cada vez que eu solicitar aqui para que gere uma imagem. Ele vai gerar um batchzinho com 4 imagens. Então, tipo, gera para mim que nem eu fiz aqui a Banana Ninja. Então ele vai gerar 4 imagens de uma vez. Eu tenho aqui para você criar uma coleção, então tipo, todas as imagens você pode separar elas, né, na sua coleção. E eu tenho algumas opções avançadas. Se você precisa tipo, de uma transparência, você vai usar isso como um PNG, você pode setar aqui. Se você sabe mexer com o Negative Prompt, que é o prompt negativo, que é o que você não quer naquela imagem, você pode adicionar aqui também, entre outras coisas. Mas aqui vamos pro básico. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado de como criar a imagem via prompt, eu posso trazer até usando o Stable Diffusion ou o Automatic 1111. E aí vocês me falam, eu trago e explico um pouco mais. Mas vamos brincar aqui por enquanto com o Leonardo.ai. Como eu tinha falado para vocês, eu já tinha criado aqui algumas imagens do meu personagem Banana Ninja. Algumas ficaram bem bosta. Por exemplo, isso aqui não tá legal. Isso aqui também tá péssimo. Eu queria algo mais parecido com isso aqui. Tipo, foi o mais próximo. Eu posso tentar dar um remix, que é tipo, reutilizar essa imagem. Eu posso dar um upscale, eu posso criar um vídeo, mas tudo isso vai comer nos meus créditos. E tipo, pra criar um vídeo de 8 segundos vai tipo 100 créditos. Acaba com o crédito do dia. Então não vale a pena. Vamos brincar só com as imagens. Para fazer vídeo, eu faço um vídeo falando como você utiliza o Veil do Google, que é bem melhor. E de grátis. Eu tentei fazer um gato no espaço, aqui até que funcionou, mas toda hora saía um gato sem uma pata, né? Um gato sem uma pata. Aqui ele fez bonitinho, então eu usei vários prompts. E se vocês forem ver, aqui eu utilizei tudo prompt em português. Muitas das IAs, até o Stable Diffusion, hoje você consegue utilizar as palavras em português e ele vai fazer. Mas você tem que colocar as palavras em inglês, porque aí vai entender melhor. Cara, balela. Antigamente era assim. Isso há uns, 2 anos atrás, começou a aparecer uns 2, 3 anos atrás, a geração de imagem por prompt, via IA, aí você colocava em inglês porque ele não entendia uma palavra em português. Mas hoje, com tanto treinamento de IA, tipo, pode botar em português. Tanto que aqui eu vou fazer um prompt em português, você vai ver que vai dar de boas. Vamos criar aqui um abacate cibernético. Vamos lá. Crie um abacate cibernético. Que bosta. Cibernético. Em uma floresta do futuro. Com vários inimigos formiga. Inimigos em forma de formiga. Atacando ele. Estilo anime.
foco da câmera no abacate e sua cara de raiva. Simplão, sem muita coisa, porque aqui a gente pode utilizar o estilo. Então vamos colocar anime em geral. Não vou pedir para ele melhorar o meu prompt. Primeiro eu vou gerar desse jeito. E aí a gente vai ver como que fica o meu abacate cibernético. Pô, não ficou ruim, hein? Não ficou ruim. Não era bem esse o abacate que eu tava esperando. O abacate tá virado no giraia, mas eu quero o abacate aberto. Aberto. Mostrando seu miolo. E vamos gerar. Ficou legal, mas o abacate, pra gente saber que é um abacate mesmo... Aí, ó. Já se perdeu. Se perdeu. Afro, criei um abacate. Cortado ao meio. Cibernético. Vamos ver se ele vai fazer o que eu preciso, o que eu quero. Aí ele chegou no que eu queria. Exatamente isso aqui, ó. Porra, ficou animal. Olha isso aqui. Isso, esse era o abacate cibernético que eu queria. E ele criou em segundos. 4 imagens. 4 não, a gente fez aqui 4, 8, 12 imagens em segundos, gastando muito pouco de token e utilizando o Leonardo.ai. E aí eu vou dar aqui o meu parecer do que eu acho dessa ferramenta. É legal para você criar suas primeiras imagens, para você começar a entrar nesse mundo de prompt, de saber o que escrever. Se você tem ainda essa alusão de que você tem que utilizar as palavras em inglês, você pode usar o Google Translator ali, não tem problema. Mas eu acho que ele é só para isso. Por exemplo, se eu quero algo mais consistente para eu poder criar um livro, ou até mesmo, sei lá, criar uma história, por exemplo, em quadrinho, o Whisky, que eu fiz o vídeo aqui no canal, ele é muito melhor, ele mantém uma consistência. E eu acho que a qualidade, dependendo de algumas coisas que você for criar, o Whisky é melhor. O Whisky é do Google, é de graça, você pode utilizar também. Mas eu acho que para você aprender a escrever prompt, para você brincar de criar personagens, criar pessoas, aqui eu criei coisas aleatórias, eu acho que é interessante, você tem bastante token para você utilizar, é um bom início para você brincar. Mas existem ferramentas melhores e também gratuitas que você pode utilizar depois que você pegar a manha, né? Porque, por exemplo, aqui ele facilita muito, tipo, ele te dá o estilo ali, você seleciona pela lateral da barra, da sidebar, as dimensões, então tudo isso você teria que colocar aí talvez num prompt dentro do Whisky. Apesar que o Whisky também te dá a opção ali de você colocar as proporções, mas o estilo artístico, então... Existem outras maneiras, é legal para você brincar, como é de graça e ele te dá tokens todos os dias, então todo dia seu token vai resetar, eu acho que é uma boa para você iniciar os seus estudos nessa parte de criação de imagens. Como eu falei, aqui eu estou fazendo, por exemplo, imagens aleatórias, mas você pode, se você for um designer de jogo, você pode criar ali esboços dos seus personagens, ou até mesmo criar ideias para o seu projeto, ou qualquer coisa do gênero. Então isso facilita muito e é uma grande mão na roda. Eu gosto muito de brincar, de ficar editando, criando essas imagens aleatórias,
tirando coisas da minha cabeça absurda. E brincar com o Leonardo AI é muito da hora e muito mais barato, na verdade você não tá gastando nada, né, do que o Midjourney. Midjourney é absurdo, ele é muito bom, só que aí você tem que manjar muito de prompt, você tem que pagar para utilizar aquela ferramenta. E eu acho que não tem essa necessidade, o Leonardo te entrega. Nesse ponto, ele é melhor que o Midjourney para mim. E é isso, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês curtem essas gerações de imagens aleatórias, se vocês já utilizaram o Leonardo.ai, se vocês querem mais conteúdo sobre esse tipo de vídeo, né? Eu posso fazer desse vídeo sobre vídeo, né? Eu posso fazer sobre a criação de vídeo por IA, trazer algumas ferramentas que você pode utilizar, de automações. Deixa aí nos comentários, não esquece de deixar um like se você curtiu o vídeo, seguir o pai aqui nas redes sociais. E é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou!